Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui de novo para falar de mais uma banca, né? O pessoal tem me pedido muito para comentar do perfil das bancas e vou fazer hoje de uma banca chamada Omni, que vai fazer o processo seletivo de Araçoiaba da Serra e tem feito aí vários processos aí no sul do país também, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, como muitas vezes tem carência de informações dessas bancas, eu estou gravando esses vídeos para informar um pouquinho. E eu gravo o vídeo falando um pouco do perfil e também mostrando uma prova da banca, tá bom? Para a gente conhecer um pouco essas bancas. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Compartilhe, curta, comente, porque quanto mais você faz isso, mais vídeos a gente consegue gravar. Então esse é o site da Omni Concursos Públicos, né? Ela tem feito aí concursos de Câmara, né? Que são concursos menores. Olha, no Rio Grande do Sul, tá? Águas da Prata, né? Esses concursos já foram realizados ao Conselho Tutelar. Lá em Santa Catarina, um monte, em São Bento do Sul, Coronel Freitas, Abelardo, ela faz muito processo lá para o Sul e está aberto agora, né? Claro que se você vir esse vídeo depois, mas está aberto para Araçoiaba da Serra, que a inscrição inclusive é até 18 de janeiro, eu estou gravando esse vídeo dia 17, e que vai ser agora dia 31, né? Então 31, mas olha lá, Santa Catarina, Iraceminha, Pinheiro Preto, várias cidades de Santa Catarina a banca tem feito. Então ela tem um portfólio assim, até razoável, né? Mas é uma banca pequena, né? Perto das outras, tal, é uma banca pequena. Então, vamos falar um pouco da prova da Omni. Então, eu peguei essa prova aqui, né? Olha, é uma prova de 2014, não é tão recente assim, mas pelo que eu apurei ali, não tem muita mudança de estilo da banca não, tá? Foi uma prova que realizou lá em São Bento do Sul, Santa Catarina. Essa é a carinha, né? Professor de educação infantil. A prova 25 questões, tá? Então uma prova tranquila. Vou falar um pouquinho do perfil da banca, como eu faço aqui comentando, né? Um pouco a questão, até que a impressão da prova parece ser bem organizada, assim, essa parte de impressão, ela tá até com... Eu peguei isso aqui do PCI Concursos, que é um site que eu recomendo para vocês, tem muita informação de concurso, então, dando crédito aqui, né? PCI Concursos, que realmente eu gosto muito de olhar lá os concursos públicos, e peguei essa prova lá nesse coisa. Lembrando que processo simplificado é sempre processo simplificado, né? Mas eu gostei do layout da banca, achei que ela tem um layout bem feitinho e tal, né? Aqui o gabarito, né? Que é aquela parte para você levar para casa, certo? E aí as questões. Vamos falar aqui do perfil da banca. É uma banca com, primeiro, na questão de português, bem gramática, tá? Processo seletivo, normalmente. Então, assim, gramática pura. Gramática pura. Se você gosta de interpretação de texto, que nem eu, você, na prova da Omni, pelo menos nessa que nós estamos analisando, não é o perfil da banca, e processo seletivo normalmente não é um perfil de colocar muita interpretação de texto. Então, você saiba que olhe lá no edital, tem que focar muito na gramática. Olha a questão número 1. Questão tranquila, assim, do ponto de vista, né? Eu não sou da área de língua portuguesa, mas em qual das frases a vírgula tem a função de isolar o vocativo? Aí a maioria das pessoas durante as férias viaja, as crianças, os pais, os professores e os diretores estarão presentes. Adalberto, traga meus documentos até aqui. E São Paulo, grande metrópole, é aprazibilíssima. Então, o gabarito desta questão, né, é a alternativa C, né, que é o vocativo aqui, é o Adalberto, certo? Então, letra C, tá tranquilo. Você vê que é uma pergunta bem objetiva, né?
Questão número 2, assinale a alternativa que possua semanticamente a ideia de tempo. Uma questão até que tranquila, né? Mal você saiu, ela chegou. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. Aproximei dela a fim de ficar seu amigo. Fiz o bolo conforme a receita. Tranquila essa aqui, né? Gabarito letra A. Mal você saiu, ela chegou. É aqui a ideia de tempo, né? As outras não têm essa ideia de tempo. Então, só para mostrar para vocês, são perguntas até tranquilas, né? Aí aqui tem um pouco também de gramática, né? Também todas de gramática, vocês podem ver, aqui, vou citar número 4 aqui como exemplo, todas as palavras a seguir podem expressar dúvidas, exceto a, quiçá, B, jamais, C, casualmente, D, porventura. Qual que não expressa dúvida aí, né? Então, é o exceto, presta atenção, sempre no exceto. A letra B, jamais, né? Gabarito B, jamais. Então, veja que não é, aí pergunta sobre palavras homônimas, não é tão complicado assim. Matemática, né? É aquela matemática clássica aqui, Então, volume, né? Perguntando sobre volume, perguntando bem, como é que diz isso aqui? Geometria, né? Reta, tá? Então, aqui equações, né? Algumas equações, uma equação aqui, tá? Mas, circunferência, então, bem geometria mesmo, número complexo, também umas coisas de matemática que eu não curto muito, mas tem aqui, só para você ver se sua prova tiver matemática, foi bastante coisa. Aí vamos para a parte que é a minha área, né? Questão número 11 aqui, questão número 11, que pergunta o seguinte, tá? Agora vamos ao que eu conheço, né? Qual das alternativas abaixo não compõe o sistema federal de ensino? Uma questão também bem tranquila, né, gente? Você vê que a banca ela não tem muito estilo de citar as leis e tal, ela faz perguntas gerais. Então, se você conhece bem o DNA da nossa lei, da nossa legislação, no canal aí tem várias aulas sobre Constituição, LDB, ECA. Eu vivo falando isso a toda hora, as resoluções, tranquilo. O que não compõe o Sistema Federal de Ensino? Os órgãos federais de educação, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. C. As instituições de educação superior criadas e mantidas pela instituição privada. As instituições de ensino mantidas pela União. Então, tranquilo, né? Exemplo das competências, lá que eu falo, da divisão das competências. O que não cabe aqui para o governo, para o sistema federal? As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela educação, pela iniciativa privada. Por quê? Isso compõe ali uma competência do município, né, do sistema municipal. Portanto, letra B, tranquila essa questão, né? Órgãos federais, é lógico, compõe o sistema federal. As instituições superiores, elas são regulamentadas pelo MEC, né? Mesmo as privadas, então, também, né? As instituições de ensino mantidas pela União, tranquilo. Então, né, todas aqui falavam de coisas que realmente são da União e aqui não compõe realmente a educação infantil, que aí é a cargo do município, tá? Número 12, no que se refere aos deveres do Estado, assegurar perante a criança e adolescente, assinale a alternativa incorreta. Veja que a banca aqui, é a que não compõe, a incorreta, então tem que prestar atenção nisso. Esse é um detalhe que você não pode cometer esse erro na prova, tá? Muita atenção na leitura. Então vamos lá. A alternativa incorreta. Ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador? Sim, né? Sim, claro. Isso está lá na lei, é um dever do Estado. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência? Sim, também está na lei. Professor, não usa mais essa palavra portadores de deficiência. Eu sei, gente. É que a nossa legislação, muitas leis nossas ainda não foram atualizadas. Por exemplo, o ECA ainda traz esse termo, né? Então, olha só. Mas está correto aqui, tá? Está correto.
C, ensino fundamental e médio facultativo e gratuito. O ensino fundamental é facultativo, eu posso ir lá me matricular ou não? Não, né? É obrigatório. Então já achamos a nossa alternativa incorreta. E a D, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da criação artística, pesquisa, segundo a capacidade de cada um, está corretíssimo. Então o gabarito aqui é a letra C, de casa, tá? Letra C de casa. Também questão tranquila. Mas veja que a banca, ela não usa muitos referenciais, né? A LDB, a Constituição. Ela faz uma pergunta geral aqui, tá? Bem geral mesmo. A 13, olha só, que vai falar de PPP. Ó. Podemos definir o projeto político-pedagógico como um instrumento que se reflete a proposta educacional da escola. Sendo assim, algumas de suas finalidades são, e aí vai falar do PPP, quais são as finalidades dele. Definir coletivamente objetivos e metas como a escola como um todo, estimular o sentido de responsabilidade da escola na direção do seu próprio crescimento, estabelecer princípios orientadores do trabalho coletivo na escola, criar parâmetros de acompanhamento e de avaliação do trabalho escolar. Então, é uma questão que vai falar sobre PPP. Eu gravei aí o parecer 4 de 2010, onde eu falo um pouquinho sobre o PPP também, acho que é a aula 4, 5, está lá no meu canal, questão número 13. Aí deu os itens aqui, todos esses itens, né? Ó, e usou aquele apenas 1 e 3, apenas 1, 2, 3 e 4, apenas 2, 3 e 4, e aqui todos os itens 1, 2, 3 e 4. Se a gente olhar aqui, gente, todos estão corretos e todos trabalham a questão do PPP. Tem que estar lá de forma que está falado aqui. Ó. Todos são finalidades do PPP. 1, 2, 3 e 4. Então, o gabarito, letra D. Também uma questão que é um pouco mais difícil, porque ali você tem que lembrar do PPP e tal, mas tranquila. E a banca usa também esse trabalho aqui com os incisos, tá? Mas veja, não citou nenhuma lei, perguntou geral. Perguntou geral, não falou que é do parecer 4, não falou que é da LDB, não falou nada. Perguntou geral do PPP, tá correto, alternativa D, 1, 2, 3 e 4. Questão número 14, ó, assinale a alternativa no que se refere aos princípios educacionais. Então, A, gratuidade do ensino em qualquer estabelecimento educacional, né? A, alternativa incorreta, tá? Olha só, hein? Incorreta no que se refere aos princípios educacionais. Então, gratuidade do ensino em qualquer estabelecimento educacional. A, B, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. C, gestão democrática no ensino público da lei. E D, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas de instituições, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É aquilo que eu falo, se você entendeu o DNA da nossa lei, né, e aí no meu canal tem lá a Constituição, LDB, eu falo isso do DNA da lei toda hora, você vai acertar essa, porque qual é a incorreta aqui? É a A, né? Gratuidade do ensino em qualquer estabelecimento educacional, não. Na iniciativa privada, não é 0,800, não é gratuito, né? Ela cobra. Então, a alternativa que está errada é a A. As outras estão corretíssimas. Igualdade de condições para acesso e permanência, gestão do ensino democrática, pluralismo de ideias, né? Corretíssimo. Vocês viram que as perguntas de legislação, elas não falaram qual a legislação, elas perguntaram o DNA da nossa lei. O DNA, que é gestão democrática, pluralidade, diversidade, respeito à inclusão, né? Liberdade, enfim, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, uma série de princípios. É aí que eu falo. Você, quando lê lá na Constituição, do artigo 205 ao 214, tem lá os princípios educacionais. Isso tem que estar na ponta lá da língua. Princípio cai demais, cai demais. Quando você pega LDB, você tem que ver os princípios. Quando você pega as leis, você tem que observar com atenção os princípios, porque cai demais. Está aí provado na questão número 14, também tranquila, né?
A questão número 15 é uma questão um pouquinho maior, vou diminuir aqui a nossa tela para ela caber toda, né? Olha só, a organização de educação básica nos níveis fundamental e médio obedecerá às seguintes regras comuns. Aí faz os incisos aqui, seria na lei, né? Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, né, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares de série de diplomas ou certificados de conclusão com especificações cabíveis. E a carga horária mínima anual será de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Olha só, gente, novamente a banca usando aqui esse sistema de perguntar aqui apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, 2 e 3, e aqui a D, 1, 2 e 3. Novamente, né, corretíssimo aqui, todas estão corretas, todas aqui estão corretas, portanto, as assertivas corretas é a 1, 2 e 3, alternativa D. Tranquilo também, né? Falando aqui da progressão regular por série, que o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, isso está na lei lá, certo? Cada instituição de ensino deve emitir os diplomas, os históricos, isso faz parte do rol de função da escola, certo? E a carga horária mínima, que é aquela pergunta que eu falo que você nunca pode errar, que é de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias de trabalho efetivo escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais. Lembre-se sempre disso. E a alternativa correta, letra D. Pergunta também clássica, né? Que se você sabe o DNA da nossa lei, você não erra, tá? Aqui, uma questão 16, aí vocês vejam que eles vão falar agora da questão pedagógica. Pedagógico deles é bem conceitual, é bem aquilo de pegar, né, a coisa clássica do Paulo Freire, do Piaget, do Vygotsky, né, do Vallon, o clássico, aquilo que você tem que saber daquele autor, certo? Então, sobre o pensamento educacional de Paulo Freire, é correto afirmar que o pensamento de Paulo Freire é contemporâneo a um Brasil escravocrata, né? Paulo Freire, gente. Né? Paulo Freire foi, lógico que não, né? Paulo Freire chegou a ser secretário de Educação de São Paulo na gestão da Erundina, então não faz muito, faz o quê? Uns 20 anos isso, né? Então, não pode ser de jeito nenhum. B. Multiculturalismo, transversalidade, interdisciplinares são conceitos, interdisciplinariedade são conceitos emergentes ao pensamento freiriano? Opa, aqui deu match, hein? Parece que é essa, né? Eu marcaria essa aqui, certo? E analisaria as outras, como eu sempre recomendo para vocês. Marca a letra ali, bota um risquinho, né? E analisa. Eu acho que é essa. Então, vamos lá. O pensamento de Paulo Freire sugere um modelo cartesiano newtoniano? Jamais, né? Jamais. Esse modelo fechadinho ali, cartesiano, jamais. O pensamento de Paulo Freire nada tem a ver com as mudanças paradigmáticas da educação? Jamais também, né? Jamais. Então, a alternativa B é a correta. B de bola, né? B de bola. Então, uma questão clássica aí também sobre Paulo Freire. E aqui, ó, questão 17, questão também falando aí sobre alfabetização, letramento, também uma questão clássica também, tá? E aí vai perguntar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, alfabetização e letramento dentro do contexto escolar são conceitos equivalentes? Aí pergunta o quê? As verdadeiras. Então é sempre importante você olhar aqui o que ele quer saber. Ele quer saber as verdadeiras. Antes de você ler, olha aqui, para você já ler procurando o que você quer acertar, certo? Então eu quero as verdadeiras.
Alfabetização e letramento são a mesma coisa? Não, né? Então eu já eliminaria um. Se eu elimino um, eu elimino a A, eu elimino a D, eu ficaria só com a B e C. Eu gosto de fazer isso. Eu tenho certeza que a 1 não é, eu vou eliminando a A e a D. Alfabetização e letramento se somam, isto é, a alfabetização é um componente do letramento. Opa, essa aí tá ok, né? Tá ok, tá certinho, gostei, eu marco, tá certo. 3. A alfabetização está vinculada ao social, não sendo reduzida apenas ao domínio das primeiras letras, sendo uma atividade construtiva e criativa. Ok, também, está correto isso. Perfeito, né? Questão perfeita. O processo de alfabetização limita-se ao aprendizado da grafia dos sons? Não. Né? Essa 4 contrapõe a terceira. Olha aqui, ó. A 4 contrapõe a terceira. Então, se eu considerei que a terceira está certa, eu não posso achar que a quarta está certa, certo? Então, a alternativa correta, a 2 e a 3, alternativa B. Veja que a 3 contrapõe a 4, né? E a 4 e vice-versa, né? Então, cuidado com isso. E a 2 também, ela contrapõe a 1, de certa forma. Porque se a alfabetização e letramento se somam, isto é, a alfabetização é um componente do letramento, eles não podem ser conceitos equivalentes, né? Então, olha só, a própria a pergunta já te dá pistas da resposta, certo? Porque a 2 contradiz a 1, né? E a 3 contradiz a 4, então não daria para marcar todas aqui, ou 1 e 2, né? E 4, como é a A, enfim. Então, letra B, tranquilo também, uma questão clássica aqui sobre a alfabetização. Questão número 18. A leitura da criança, outra clássica. Nessa fase é sempre global. A leitura de uma letra para ela equivale a uma palavra. Presta atenção nisso. Uma letra equivale a uma palavra. O conceito lido diz respeito a qual etapa na construção da escrita. Então, outra coisa que quem faz prova de educação infantil, alfabetização, né, do ensino fundamental, anos iniciais, tem que saber fazer esse diagnóstico de pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabético. E aqui, quando a gente fala de uma letra, para ela equivale uma palavra, nós estamos falando do nível pré-silábico, certo? Então, 18, alternativa A. Não é silábico, não é silábico alfabético, não é alfabético. Tá? E aqui, gente, uma questão clássica de Piaget. Né? De Piaget. Então, o estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área de conhecimento da psicologia, cujas proposições nucleares concentram-se no esforço de compreender o homem em todos os seus aspectos, englobando fases desde o nascimento até o seu completo grau de maturidade e estabilidade. De acordo com Piaget, são estágios do desenvolvimento humano. E aí, gente, é o clássico, né? É o clássico, você tem que saber isso. E aí, qual que é? É sensório motor, pré-operatório, operações formais, pré-operatório, operações formais, sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais, ou pré-escola, educação básica, ensino médio. Essa aqui a gente já chuta de cara, né? É lógico, gente, que o gabarito é a letra C, de certo. Sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais, né? Eu decoro isso assim, ó, sempre, né? Eu penso assim, eu guardei essa frase dessa forma: sempre opera com formol, né? Sempre opera com formol. Então é sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. Eu criei essa frase, criei não, acho que essa frase foi criada por alguém, aí eu acabei introduzindo, sempre opera com formol. Então eu lembro, sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais, para não errar essa questão, certo? Questão número 20, né? Nesse período, o egocentrismo intelectual e social, incapacidade de se colocar no ponto de vista de outros, que caracteriza a frase anterior, dá lugar à emergência da capacidade de crianças
de estabelecer e relações e coordenar pontos de vista diferentes próprios de outrem e entregá-los de modo lógico e coerente. O conceito lido diz respeito a qual período do desenvolvimento do ser humano, tá? Aqui, gente, a banca mudou depois o gabarito, hein? Primeiro ela deu um gabarito, depois ela deu outro. Mas aqui nós estamos falando, não é do período sensório-motor, não é do período pré-operatório, não é do período das operações formais, e sim do período das operações concretas. 20, tá? Letra B de bola. No primeiro gabarito, a banca deu outro gabarito, tá? Mas depois a banca corrigiu e colocou 20. Aliás, uma coisa que eu não comentei, a banca nessa prova não teve nenhuma questão anulada, teve questão modificada, que foi essa aí, a questão número 20, certo? Então, aqui segue, né, perguntando outras questões aqui do processo pedagógico, tá? Aqui fala de conceito de interação, né? Então veja que é bem, vai falar aqui do referencial currículo. Queria só mostrar algumas questões para vocês, olha aqui, ó, uma de Vygotsky também. Então são perguntas bem clássicas, mas tranquilas do ponto de vista de resposta, né? Então assim, são perguntas bem da base, bem teóricas. Como deve ser um processo seletivo, simplificado, as perguntas até bem realizadas, bem elaboradas, sem erros, né, que é importante. Então, assim, a minha primeira impressão da banca é boa. É claro que a gente tem que analisar mais provas, mas é boa. É uma banca que faz aquilo. Processo seletivo tem que ser simplificado. Ela faz ali suas perguntas, né? Aqui da educação infantil, é da base mesmo. Coisas, né, bem básicas aí, que tem que estar na formação de todo educador. Para terminar, eu vou falar da 25, né? Ó, seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor, favorecer o diálogo dos alunos entre si com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente, levar em conta os interesses do aluno, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para os efeitos dos processos de transmissão, assimilação dos conteúdos cognitivos. O trecho diz respeito à concepção pedagógica, não perguntando qual é essa concepção pedagógica que valoriza o diálogo, que valoriza a cultura acumulada, que leva em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem. É a tecnicista? De jeito nenhum, né? É a renovadora progressista? Também não. E tem uma palavra aqui, ó, com a cultura acumulada historicamente. Isso é importante. É a libertária? Não. Então é B, histórico crítica, né? Tão falada aí por Saviani e outros autores. Então, histórico crítica à concepção pedagógica dessa questão. Professor, a intenção não era falar de todas as questões, porque, gente, se alguém precisar da prova, vai lá no site do PCI Concursos, vai encontrar essa prova lá, inclusive com o gabarito, tá? A intenção era mostrar a prova, vocês viram que é uma prova curta, né? Tem 25 questões, as questões são bem pequenas, né? São 25 questões, então uma prova curta. Eu achei bem organizada e elaborada, né? A única coisa, ressalva que eu falo, é que a banca não grifa quando ela pede incorreta e nem coloca em maiúsculo, que precisa você ter muita atenção nisso, né? Olha aqui, ó. Normalmente as bancas grifam isso, ela não grifa, né? Então é importante você dar essa olhada. Sempre que você for resolver perguntas desse tipo aqui, olha o que a pergunta, antes de você começar a ler aqui os itens, olha o que a pergunta quer, né? Então ela quer a correta, porque o seu olhar já vai ser diferente, você já vai procurar as corretas, certo? A mesma coisa aqui, ó, também, verdadeiras as alternativas, então sempre observa isso. E a banca Omni, a primeira impressão não foi boa, né? A primeira impressão foi boa,
mas você, se já fez prova da Omni, se você tem uma prova, se você quer comentar alguma coisa, coloca aí, gente. Coloca aí que é importante esse feedback para a gente ir fazendo mais análises aí das bancas, tá bom? Então, essa foi a análise da banca Omni. E boa sorte aí quem vai prestar os concursos dessa banca e galera que vai fazer aí o concurso de Araçoiaba da Serra, também uma boa prova aí, tá, gente? Obrigado e até uma próxima.